Eu estava no meio do corredor do shopping, segurando a mão do meu filho de 6 anos, quando vi ela, minha irmã, caminhando na direção oposta, com meu sobrinho Gui ao lado. O menino me viu primeiro. Os olhos dele acenderam, e ele soltou a mão dela e veio correndo na minha direção, com aquele sorriso aberto que só criança tem. Mas antes que ele chegasse até mim, minha irmã Patrícia avançou, agarrou o braço dele com força e puxou de volta. Eu ouvi claramente. Todo mundo ao redor ouviu. Não cumprimenta. Finge que não conhece. Meu sobrinho congelou. Olhou para mim com aqueles olhos confusos de quem não entende o que está acontecendo. Depois olhou para a mãe e abaixou a cabeça. Eu também congelei. Não consegui falar. Não consegui respirar direito. Senti o chão de granito do shopping sumir debaixo dos meus pés. O barulho das lojas, das músicas, das crianças gritando em alguma loja de brinquedo ali perto, tudo ficou distante, abafado, como se alguém tivesse colocado algodão nos meus ouvidos. O meu filho, Pedro, apertou minha mão. Ele tinha 6 anos e mesmo assim percebeu que algo estava errado com a mamãe. Mãe, tá tudo bem. Eu olhei para ele, sorri com a boca, mas não com os olhos. Tá, meu amor, vamos embora. Não briguei, não corri atrás. Não gritei no meio daquele corredor o que eu estava sentindo. Abracei meu filho, virei as costas e fui embora. Passo a passo, com as pernas pesadas como chumbo, segurando o choro com toda a força que eu tinha. Mas aquela cena ficou. Ficou gravada em mim com ferro quente. Meu nome é Renata. Tenho 34 anos, moro em Goiânia e trabalho como técnica de enfermagem há quase 10 anos. Sou mãe do Pedro, criei ele praticamente sozinha depois que o relacionamento acabou. E sempre fui daquelas pessoas que acredita que família é tudo. Que no fim das contas, por mais que a gente brigue, a família sempre volta. Sempre resolve. Essa crença me custou caro. Me custou anos de silêncio engolido, de favores nunca retribuídos, de humilhações que eu fingia não ter sentido para manter uma paz que nunca foi real. Sou a filha mais velha, a que sempre esteve presente. A que ajudou quando minha mãe ficou doente. A que emprestou dinheiro quando meu pai perdeu o emprego. A que nunca disse não quando a família precisou. E Patrícia, minha irmã 2 anos mais nova, sempre foi a preferida. Sempre foi a que recebia, enquanto eu era a que dava. Naquele dia no shopping, algo dentro de mim mudou. Não de forma barulhenta. Não com gritos ou portadas. Foi silencioso, como uma luz que apaga devagar até que o quarto fica completamente escuro. Eu entendi que a família que eu passara a vida inteira tentando proteger tinha me ensinado a não ser cumprimentada. E essa foi só a primeira parte da história. Se você já se sentiu invisível dentro da sua própria família, se você já foi a que sempre deu e nunca recebeu, a que ficou em segundo lugar sem nunca entender o porquê, deixa seu like agora para eu saber que não estou sozinha nesse corredor. Se inscreve no canal porque essa história ainda não acabou, e o que aconteceu 3 meses depois daquele dia no shopping vai mudar tudo. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo isso. Fica comigo. Você vai querer ver até o final. Eu não nasci sabendo que era diferente. Aprendi aos poucos como a gente aprende que o fogão queima. Na dor, na surpresa, repetindo o contato até entender que aquilo é a regra, não a exceção. Minha infância em Goiânia foi simples. Meu pai, seu Roberto, trabalhava como motorista de caminhão e ficava semanas fora. Minha mãe, Dona Cleide, cuidava da casa, de mim e de Patrícia, e fazia bicos como costureira quando o dinheiro apertava. A gente morava num sobrado pequeno no setor Campinas. 2 quartos, uma cozinha que cheirava a café e fritura, e um quintal onde eu passava horas sozinha inventando mundos. Eu era quieta, aplicada. O tipo de criança que faz a lição sem precisar ser mandada, que arruma o próprio quarto antes de dormir, que guarda o troco do mercado certinho na mão da mãe sem tirar nenhum centavo. Patrícia era diferente. Mais barulhenta, mais expansiva, mais exigente. Chorava mais alto, reclamava mais, e de alguma forma isso sempre funcionou melhor do que o meu silêncio. Eu me lembro de uma tarde, eu devia ter uns 8 anos, em que eu tirei 10 na prova de matemática e cheguei em casa correndo com a folha na mão. Minha mãe estava costurando, aquela máquina barulhenta funcionando em ritmo constante. Eu estendi o papel na direção dela. Ela olhou, assentiu com a cabeça e voltou para a máquina. Bom, vai lavar as mãos para jantar. Na semana seguinte, Patrícia tirou 7 na mesma matéria. Ela sempre teve mais dificuldade com números. E minha mãe parou tudo, abraçou ela e disse:
Minha filha melhorou. Você estudou, né? Que orgulho! Tinha bolo naquele fim de semana. Bolo de chocolate, com granulado por cima, porque Patrícia tinha tirado 7 em matemática. Eu comi o bolo em silêncio e me perguntei o que eu precisava fazer para merecer granulado. O episódio mais marcante da minha adolescência aconteceu quando eu tinha 17 anos. Eu trabalhava desde os 15 como atendente numa farmácia perto de casa. Precisei mentir a idade para conseguir o emprego. E estava juntando dinheiro para fazer o curso técnico de enfermagem. Tinha economizado durante quase um ano. R$ 380 num envelope dentro do guarda-roupa, embaixo do moletom que eu usava no inverno. Um dia o envelope não estava mais lá. Procurei em todo lugar. Virei o quarto. Fiquei com a mão tremendo abrindo e fechando gavetas, como se o dinheiro fosse aparecer em alguma dobra de tecido que eu não tinha visto. Fui até a minha mãe. Ela estava na cozinha. Não me olhou quando eu perguntei. Ficou mexendo a panela e disse, com uma voz completamente calma: Patrícia precisava de material para a escola. Você sabe que o dinheiro tá curto. Eu fiquei parada na porta da cozinha. O cheiro de arroz cozinhando era quase enjoativo naquele momento. Mãe, aquele era o dinheiro do meu curso. Ela finalmente me olhou. Você trabalha, Renata. Você consegue juntar de novo. Sua irmã não tem como. Patrícia tinha 14 anos e os materiais que ela precisava custavam menos de R$ 50. Eu nunca soube onde foi o resto. Não falei mais sobre aquilo. Juntei de novo. Demorou mais 8 meses e fiz o curso. Mas aprendi naquele dia uma coisa que demorei anos para conseguir desaprender: que o esforço das minhas mãos era recurso da família, não conquista minha. Os anos foram passando e eu fui me tornando, sem perceber, a base invisível de tudo. Quando meu pai bateu o caminhão e ficou sem trabalho por 4 meses, eu já estava formada e empregada, e fui eu quem cobriu as contas da casa. Água, luz, gás, mercado. Nunca pediram com cerimônia. Era dado como certo, como se meu salário fosse uma extensão do orçamento deles por direito. A Renata ajuda era uma frase que eu ouvia nas conversas de família como se fosse um fato da natureza, como o sol nasce no leste ou chove em janeiro. Patrícia, nesse mesmo período, estava fazendo uma faculdade particular de gestão que meus pais pagavam com um financiamento que eu nunca vi ser quitado. Ela não trabalhava. Precisa focar nos estudos, dizia minha mãe. Eu tinha começado a trabalhar aos 15 e estudado ao mesmo tempo durante anos, mas isso nunca foi argumento para ninguém. Lembro de um Natal em que meu pai deu para Patrícia um celular novo, daqueles intermediários, com câmera boa. Me deu um abraço e disse: Você não precisa, você tá bem. Eu estava com o mesmo aparelho há 3 anos. A tela trincada no canto, carregando com um cabo improvisado porque o original tinha quebrado. Sorri. Obrigada, pai. O contraste era tão constante que em algum momento eu parei de me surpreender e comecei a achar normal. E aí está o perigo. Quando a injustiça vira rotina, a gente para de reconhecê-la como injustiça. Começa a achar que é assim mesmo, que é a vida, que tem gente que nasce para dar e gente que nasce para receber, e que de alguma forma você caiu no lado errado sem saber o motivo. Eu passei minha infância e adolescência inteiras tentando descobrir o motivo. Nunca encontrei. O ponto de ruptura não chegou de uma vez. Chegou como chegam as coisas que realmente destroem a gente. Devagar, disfarçado de normalidade, até que um dia você olha pro espelho e não reconhece mais a pessoa cansada que te olha de volta. Eu tinha 31 anos quando minha mãe foi diagnosticada com diabetes avançada e pressão alta descontrolada. Meu pai ainda trabalhava, mas de forma irregular, fazendo fretes curtos com um carro velho que quebrava mais do que rodava. Patrícia tinha se formado na faculdade, mas nunca tinha conseguido um emprego fixo. Sempre um bico aqui, um projeto ali, nada que se sustentasse por mais de 3 meses. Ela morava com meus pais, claro. A ligação veio numa terça-feira de madrugada. Minha mãe tinha desmaiado na cozinha. Meu pai estava em pânico. Eu saí da cama, peguei o Pedro dormindo no colo, liguei pro meu vizinho para ficar com ele e fui correndo pro hospital. Cheguei às 2 da manhã. Patrícia apareceu às 10 da manhã seguinte, com o cabelo arrumado, tomando um café da cantina, me perguntando como estava a situação. A partir daquela noite, os cuidados da minha mãe viraram minha responsabilidade. Não foi uma conversa. Não foi uma decisão tomada em conjunto. Foi simplesmente o que aconteceu, como tantas outras coisas naquela família, pelo caminho de menor resistência, que sempre passava por cima de mim. Eu levava minha mãe nas consultas. Eu buscava os remédios.
Eu ligava para checar se ela tinha comido, se tinha medido a pressão, se tinha tomado a insulina no horário certo. Acordava às 6 da manhã nos meus dias de folga para buscar exames no laboratório do outro lado da cidade, porque meu pai não sabia lidar com o sistema online de resultados. Patrícia morava na mesma casa que minha mãe. Certa tarde, depois de uma consulta longa com a endocrinologista, eu estava sentada na sala dos meus pais ajudando minha mãe a organizar os remédios numa caixinha semanal. Segunda, terça, quarta, cada compartimento com a cor certa. Quando ouvi meu pai na cozinha conversando com Patrícia em voz baixa. Não era uma conversa, era uma decisão. Eu ouvi fragmentos. Não precisa saber agora. Depois a gente resolve. O nome dela não precisa aparecer. Não entendi na hora. Levantei, fui até a cozinha. Os dois pararam de falar imediatamente. Meu pai virou pro fogão. Patrícia pegou o celular e fingiu olhar a tela. O que foi? Perguntei. Nada não, disse meu pai. Tava falando do carro. Eu acreditei. Deus, como eu fui ingênua de acreditar. 3 semanas depois, enquanto ajudava minha mãe a procurar um documento de saúde numa gaveta do quarto, encontrei um papel dobrado embaixo de uma Bíblia. Era uma minuta. Uma consulta a um advogado. Sobre o apartamento. Meus pais tinham um apartamento pequeno no setor Bueno, comprado décadas atrás com muito sacrifício, que ficava alugado e ajudava a completar a renda deles. Eu sabia da existência desse imóvel. O que eu não sabia, o que estava escrito naquele papel em linguagem jurídica que eu precisei ler 3 vezes para entender, era que meu pai estava consultando sobre como transferir o imóvel para o nome de Patrícia em vida, numa doação formal, sem precisar passar por inventário, sem me consultar, sem me avisar, sem nem cogitar que eu existia. Fiquei parada segurando aquele papel por um tempo que não sei medir. O quarto estava em silêncio. Minha mãe tinha ido ao banheiro. Pela janela eu via a rua lá embaixo, uma criança andando de bicicleta, um cachorro deitado na calçada, o mundo completamente indiferente ao que estava acontecendo dentro de mim. Dobrei o papel, coloquei de volta embaixo da Bíblia. Saí do quarto com o rosto neutro. E alguma coisa em mim desligou. Não foi raiva. Raiva eu já conhecia, já tinha sentido tantas vezes que sabia lidar com ela. Foi diferente. Foi como se um fio que eu nem sabia que estava esticado finalmente arrebentasse, sem barulho, sem explosão. Só um silêncio novo. Um espaço vazio onde antes havia esperança. Eu tinha passado 31 anos acreditando que, no fundo, minha família me amava à sua maneira torta. Que o tratamento desigual era falta de habilidade emocional, não intenção. Que minha mãe não sabia demonstrar. Que meu pai não percebia. Que Patrícia era egoísta, mas não maliciosa. Aquele papel me disse outra coisa. Me disse que havia planejamento, que havia conversas às escondidas, que havia um futuro sendo desenhado, onde eu simplesmente não existia como herdeira, como filha, como alguém que também havia construído algo junto com aquela família. Naquela noite, depois de colocar o Pedro para dormir, sentei na beirada da minha cama no escuro. Não chorei. Fiquei olhando para a parede por horas, como se estivesse processando uma informação grande demais para caber de uma vez. Às 3 da manhã fui até a cozinha, bebi um copo d'água na torneira e me olhei no reflexo da janela escura. A mulher que me olhou de volta não tinha mais a expressão suave de sempre. Tinha algo diferente. Não dureza, não ódio. Era mais parecido com clareza. Com o tipo de lucidez que só aparece quando a última ilusão finalmente cai. Eu tinha dado tudo. Meu tempo, meu dinheiro, meu sono, minha presença. Tinha aberto mão de viagens, de compras, de momentos com meu filho, de cuidar de mim mesma. Tudo em nome de uma família que estava planejando me apagar de uma herança que também me pertencia. Em silêncio, enquanto eu buscava os remédios da minha mãe na farmácia. Não ia deixar. Não dessa vez. Eu não sou do tipo que age por impulso. Nunca fui. Enquanto outras pessoas explodem, eu processo. Enquanto outras falam, eu observo. Durante anos, isso foi minha fraqueza. Me fez engolir coisas que não deveriam ter sido engolidas, ficar quieta quando deveria ter gritado. Mas naquela madrugada, sentada na beirada da cama com o reflexo da janela ainda na memória, entendi que essa característica que eu sempre encarei como defeito ia se tornar minha maior arma. Não ia agir com raiva. Ia agir com precisão. No dia seguinte acordei cedo, preparei o café do Pedro, levei ele para a escola e, em vez de voltar para casa, fui direto a uma papelaria.
Comprei um caderno simples, capa preta, e escrevi na primeira página uma única frase: "O que é meu, eu vou guardar." Fechei o caderno, coloquei na bolsa e fui trabalhar. Aquele caderno virou meu mapa. A primeira coisa que eu precisava entender era se o que meu pai estava planejando era legal. Eu tinha noções básicas de direito por conta do trabalho na área da saúde. Intimações, termos de responsabilidade, documentações de pacientes. Mas herança e doação em vida era um território que eu não dominava. Precisava de alguém que dominasse. Uma colega de trabalho, a Fernanda, tinha passado por uma separação complicada 2 anos antes e tinha me falado bem de uma advogada que a tinha atendido no centro da cidade. Liguei ainda no intervalo do almoço. A advogada, a doutora Cristiane, tinha uma abertura na quinta-feira seguinte. Confirmei sem hesitar. Cheguei ao escritório dela numa tarde quente de outubro com o caderno na bolsa e uma pasta com os documentos que eu tinha conseguido reunir. Minha certidão de nascimento, o documento que eu tinha fotografado discretamente com o celular antes de devolver ao lugar, e um extrato velho do IPTU do apartamento que eu tinha encontrado numa caixa de documentos que minha mãe me pedira para organizar meses antes, sem saber que eu estava guardando tudo. A doutora Cristiane era uma mulher de uns 50 anos, cabelo curto, óculos finos, aquele tipo de pessoa que ouve com atenção real e não interrompe. Contei tudo. Do dinheiro sumido quando eu tinha 17 anos à minuta que encontrei embaixo da Bíblia. Ela ouviu, fez anotações e depois ficou em silêncio por alguns segundos antes de falar. "Você tem direito à legítima", ela disse. "Metade do patrimônio dos seus pais é reservada por lei aos herdeiros necessários. Eles não podem te excluir de uma herança simplesmente doando tudo em vida, porque existe um limite legal para essas doações. Se o apartamento representa mais de 50% do patrimônio total deles, qualquer doação acima disso pode ser contestada judicialmente depois do falecimento." Eu precisei respirar fundo antes de responder. "Então eu tenho como me proteger?" "Você tem como se informar agora e agir depois, se necessário. O mais importante neste momento é documentar tudo. Registros de tudo que você pagou, tudo que você forneceu, datas, valores, recibos se tiver. Isso não é para usar como chantagem. É para ter uma narrativa clara caso precise de uma ação judicial futura." Saí do escritório com as pernas firmes pela primeira vez em semanas. Voltei para casa e abri o caderno de capa preta. Comecei a reconstruir, de memória e com a ajuda dos extratos bancários que ainda guardava, tudo que eu tinha colocado financeiramente naquela família nos últimos anos. Conta de luz de março de 2019, R$ 142. Mercado de setembro do mesmo ano, R$ 380. Remédios da minha mãe, mês a mês desde o diagnóstico. Uma média de R$ 260 mensais por quase 3 anos. Consultas, exames, transporte. O número que foi se formando nas páginas daquele caderno me deixou enjoada. Mais de R$ 22 mil em 3 anos. Calculados de forma conservadora, sem contar o tempo, sem contar as noites sem dormir, sem contar os plantões trocados para levar minha mãe ao médico. Enquanto eu documentava, comecei também a guardar comprovantes de tudo o que fazia. Foto do recibo da farmácia. Print do Pix enviado para o meu pai quando o carro quebrou em novembro. Screenshot da conversa de WhatsApp onde minha mãe me pedia para buscar o resultado do exame porque Patrícia não podia. Cada mensagem, cada transferência, cada pedido, tudo fotografado, salvo em 2 pastas diferentes no celular e num pendrive que eu escondi no fundo da bolsa de trabalho. Não era vingança que eu estava construindo. Era documentação. Era a prova de que eu existia naquela família de uma forma concreta, financeira, presente, e que não podia ser simplesmente apagada de um patrimônio que eu também havia, à minha maneira, ajudado a manter. A pequena vitória veio numa tarde de novembro. Eu estava organizando documentos antigos que minha mãe tinha numa caixa de sapato no guarda-roupa. Ela tinha me pedido para digitalizar algumas coisas. Quando encontrei, entre boletos velhos e fotos desbotadas, o contrato original de compra do apartamento, datado de 1998. Assinado pelos dois, meu pai e minha mãe. E junto, uma folha manuscrita com a letra da minha mãe, numa época em que ela ainda escrevia com aquela caligrafia cuidadosa de quem aprendeu num caderno de escola pública. Eram anotações pessoais, não um documento legal. Mas nelas, com datas e tudo, ela descrevia de onde tinha saído cada parcela do financiamento nos primeiros 2 anos. E em 3 entradas diferentes, havia um valor que me parou o coração.
Renata, 800 Euros, guardado da farmácia. Eu tinha 8 anos em 1998. Não me lembrava disso, mas minha mãe tinha registrado com a própria letra que parte daquele apartamento tinha sido comprado com dinheiro que eu, ainda criança, juntava trabalhando. Tirei foto daquela folha com as mãos tremendo. Salvei em 3 lugares diferentes. E pela primeira vez em meses, algo que se parecia com esperança voltou a pousar no meu peito. Eu não queria fazer isso em público. Nunca quis. Durante semanas, enquanto montava minha pasta de documentos, enquanto conversava com a doutora Cristiane, enquanto guardava cada comprovante com o cuidado de quem sabe que vai precisar deles, eu imaginei uma conversa calma, adulta, dentro de casa, onde eu colocaria tudo na mesa e daria à minha família a chance de fazer a coisa certa antes que eu precisasse de outras medidas. Mas a vida raramente nos dá a cena que ensaiamos. Foi meu pai quem forçou a situação. Em uma tarde de dezembro, ele me ligou pedindo que eu fosse à casa deles no fim de semana porque havia um assunto de família para resolver. Algo no tom da voz dele me avisou. Não era o tom de quem pede ajuda. Era o tom de quem já decidiu e só está cumprindo uma formalidade. Cheguei no sábado às 3 da tarde. O Pedro tinha ficado com uma amiga minha. Entrei na sala e encontrei meu pai sentado na cadeira de sempre, minha mãe no sofá com as mãos no colo e Patrícia encostada na parede do corredor com aquela expressão de quem sabe mais do que deveria. Em cima da mesa de centro havia uma folha de papel. Reconheci o formato. Era uma versão mais completa da minuta que eu tinha encontrado semanas antes. Senta, Renata, disse meu pai. Sentei. Coloquei a bolsa no colo. Dentro dela, o caderno de capa preta e uma cópia impressa dos principais documentos que eu havia reunido com a doutora Cristiane. Meu coração estava acelerado, mas minha voz, quando saiu, estava firme. Meu pai explicou com aquela voz pausada de quem praticou o discurso. Que eles estavam ficando velhos, que queriam resolver as coisas em vida para não deixar confusão depois. Que o apartamento do setor Bueno ia ser transferido para o nome de Patrícia porque ela era a que morava perto, a que precisava de estabilidade, a que ainda estava se estabelecendo. Que eu tinha meu emprego, minha independência, meu caminho, que eu ia entender. Fez uma pausa. Olhou para mim esperando o que sempre recebia. Silêncio. Concordância passiva. O nodinho de cabeça que dizia: tudo bem, eu entendo, pode ser assim. Não veio. Não, eu disse. Meu pai piscou. Como assim, não? Não vou assinar nada. E se vocês tentarem fazer essa transferência sem minha anuência, eu vou contestar judicialmente. Coloquei a bolsa na mesa, abri e tirei a pasta. Tenho aqui documentação de mais de 22 mil reais que coloquei nessa família nos últimos 3 anos. Tenho comprovantes de cada remédio que busquei, cada conta que paguei, cada Pix que enviei. Tenho uma foto de uma anotação da minha própria mãe mostrando que parte do financiamento desse apartamento foi pago com dinheiro que eu juntei ainda criança. Virei para minha mãe. A senhora lembra disso, mãe? 800 reais. A senhora anotou. Minha mãe olhou para a folha que eu tinha colocado na mesa, a foto impressa da anotação dela, e ficou pálida. Patrícia se afastou da parede. Que absurdo, Renata! Você tá ameaçando a sua própria família com um advogado? Olhei para ela com uma calma que eu não sabia que tinha. Eu tô me protegendo, que é exatamente o que vocês nunca fizeram por mim. Você sempre foi assim, ela disse, e a voz dela subiu. Sempre fez questão de ser diferente, de se achar melhor, de... Patrícia. A minha voz não subiu junto com a dela. Ficou no mesmo tom. Você ensinou seu filho a fingir que não me conhece no meio de um shopping, na frente do meu filho de 6 anos. Não vim aqui para brigar. Vim para dizer que acabou. O silêncio que caiu naquela sala tinha peso físico. Meu pai tentou. Renata, você tá exagerando. A gente pode conversar. A conversa que eu queria ter, vocês tiveram às escondidas. Ouvi vocês na cozinha falando que meu nome não precisava aparecer. Não foi eu que escolhi não conversar. Me levantei. Falei com uma advogada. Ela explicou meus direitos como herdeira necessária. Se o apartamento for transferido sem respeitar a legítima, eu entro com ação de redução de doação inoficiosa depois do inventário. Não é ameaça. É informação. Patrícia tentou uma última cartada. Os olhos dela marejaram. Aquele choro rápido e estratégico que eu tinha visto funcionar a vida inteira. Mãe, você tá vendo isso? Ela tá destruindo a família por causa de dinheiro. Minha mãe ficou olhando para mim por um longo momento.
Havia algo no rosto dela que eu nunca tinha visto antes. Não era raiva. Era reconhecimento. Ela sabia que eu tinha razão. E essa verdade estava sentada bem no meio daquela sala, incomovível como um móvel pesado. Roberto, ela disse baixinho para o meu pai. Talvez a gente precise pensar melhor nisso. Peguei minha bolsa, guardei os documentos e me virei para sair. Na porta da sala parei. Não me virei completamente. Falei pro espaço à minha frente. Para ninguém e para todo mundo ao mesmo tempo. Eu amei vocês a vida inteira. Dei tudo o que tinha. Não peço reconhecimento por isso. Mas não vou mais aceitar ser tratada como se não existisse. Se quiserem uma relação comigo daqui para frente, vai ser uma relação de respeito. Sem favores não recíprocos. Sem decisões tomadas nas minhas costas. Sem me usar quando convém e me ignorar quando não convém. Respirei fundo. É isso. Quando vocês estiverem prontos para isso, eu estou aqui. Saí. Desci as escadas, cheguei no carro, fechei a porta e só aí deixei as mãos tremer. 3 dias depois, meu pai ligou para dizer que tinham decidido não fazer a transferência por enquanto, que iam pensar melhor nas coisas. Não era o pedido de desculpas que eu merecia, mas era o primeiro recuo real que eu via em 34 anos. E Patrícia? Patrícia não me ligou, não mandou mensagem. Ficou em silêncio por semanas, até que o silêncio dela acabou, e ela precisou de mim de um jeito que eu nunca imaginei. Março chegou com aquele calor seco de Goiânia que gruda na pele desde cedo. 3 meses tinham passado desde aquela tarde na sala dos meus pais. 3 meses em que eu tinha dormido melhor do que em anos, em que o Pedro tinha me visto mais presente, mais leve, mais inteira. A gente tinha começado a fazer caminhadas no fim de tarde no parque perto de casa. Coisa boba, 20 minutos, mas que virou nosso ritual. Ele segurava minha mão e falava sobre a escola, sobre o amigo novo, sobre o personagem do desenho que ele queria ser no carnaval. Eu ouvia de verdade, sem a cabeça em outro lugar, sem o peso constante de uma família que eu estava sempre tentando sustentar emocionalmente. Aprendi, nesses 3 meses, o que é acordar sem dever nada a ninguém. Meu trabalho tinha melhorado também. Sem as ausências constantes para resolver problemas que não eram meus, sem o cansaço acumulado de cuidar de todo mundo menos de mim mesma, eu estava mais focada, mais presente nos plantões, mais paciente com os pacientes e com os colegas. A Fernanda, minha colega que tinha me indicado a doutora Cristiane, certa vez me olhou durante o intervalo e disse: Renata, você tá diferente. Parece mais leve. Sorri e não soube explicar em palavras o que tinha acontecido. Disse apenas: aprendi a não carregar o que não é meu. Foi numa quarta-feira à noite, enquanto eu colocava o Pedro para dormir, que o celular vibrou. Número da Patrícia. Fiquei olhando para a tela por uns 3 toques. Atendi. A voz dela estava diferente. Sem a firmeza costumeira, sem o tom levemente condescendente que ela usava comigo desde que a gente era criança. Ela estava com problemas sérios. O namorado tinha ido embora, levando junto o dinheiro que os dois dividiam no aluguel. Ela estava devendo 2 meses, tinha recebido notificação do proprietário e não tinha para onde ir a curto prazo. Meus pais não tinham condições de absorver a despesa extra. E então, depois de um silêncio que durou alguns segundos longos, ela disse: eu sei que não tenho moral de pedir, mas eu não tenho mais ninguém. Fiquei em silêncio por um momento. Pela janela do quarto do Pedro eu vi as luzes da rua lá embaixo, aquela mesma rua calma de sempre. Pensei no shopping. Pensei no Gui sendo puxado pelo braço. Pensei no envelope de dinheiro embaixo do moletom. Pensei nos 22 mil reais do caderno de capa preta. Pensei em tudo. E depois respirei fundo e respondi com calma, sem raiva, sem satisfação torta, sem nenhuma emoção performática. Só com clareza. Patrícia, eu não vou te ajudar dessa vez. Não porque eu queira te ver mal, mas porque durante anos fui eu que resolvi os problemas de todo mundo nessa família, e o que recebi em troca foi ser planejadamente apagada de uma herança e ter meu sobrinho ensinado a me ignorar num shopping. Pausa. Você tem pernas, tem formação, tem capacidade. Essa é uma situação que você precisa resolver com os seus próprios recursos. É isso que eu aprendi a fazer e você também pode. Ela ficou em silêncio por um tempo, depois desligou sem falar mais nada. Não me arrependi. Não fiquei acordada me sentindo culpada. Dormi bem naquela noite, com a janela entreaberta e o barulho manso da rua entrando pelo quarto. Meses depois, soube por uma prima que Patrícia tinha conseguido um emprego fixo numa empresa de logística, tinha quitado as dívidas do aluguel e estava morando com uma amiga. Fico feliz por isso.
de verdade. Não torço o mal pra ninguém, nem pra quem me fez mal. Mas existe uma diferença enorme entre querer bem a alguém e se destruir por essa pessoa. Demorei 34 anos pra aprender isso. Com meus pais, a relação mudou de forma lenta e estranha, como mudam as coisas que não têm resolução limpa. Meu pai parou de fazer movimentações com o apartamento. Minha mãe me liga às vezes, uma ligação curta, pra saber do Pedro, pra contar uma coisa pequena do dia. Não é a relação que eu queria quando criança. Não é o amor caloroso e incondicional, igual que eu passei a infância esperando. Mas é honesta. E eu aprendi que honestidade, mesmo quando dói, é sempre melhor do que ilusão confortável. Aprendi outras coisas também. Aprendi que amor de verdade não deixa você com fome enquanto alimenta outra pessoa. Aprendi que família não é só sangue. É escolha, é presença, é reciprocidade. Aprendi que se proteger não é egoísmo. É sobrevivência emocional, é saúde, é o mínimo que você deve a si mesma. Aprendi que o silêncio que eu sempre confundi com paciência era, na verdade, medo. Medo de não ser amada se eu dissesse não. Medo de ser descartada se eu ocupasse espaço. E aprendi que o dia em que eu finalmente ocupei esse espaço, com documentos, com clareza, com voz firme numa sala silenciosa, o mundo não desabou. Eu não fui descartada. Fui, pela primeira vez, levada a sério. O Pedro completou 7 anos em fevereiro. Fizemos um bolinho aqui em casa. Só nós dois e alguns amigos dele da escola, com um granulado de chocolate por cima. Enquanto ele soprava a velhinha, eu pensei naquela menina de 8 anos que tinha tirado 10 na prova de matemática e recebido um aceno de cabeça. Pensei em quanto tempo levei para entender que eu merecia granulado também. Você que está me ouvindo agora, se você se reconheceu em algum momento dessa história, se você também passou a vida dando sem receber, se você também já ficou em segundo lugar dentro da sua própria família sem entender o motivo, eu quero que você saiba uma coisa. A dor que você sente é real. O cansaço é real. E a sua vez de se colocar em primeiro lugar também é real. Você não precisa esperar a família mudar para se libertar. Você não precisa de validação de quem nunca te viu para saber que você existe e que você importa. A reviravolta não começa quando eles percebem o seu valor. Começa quando você percebe. Se essa história tocou algo em você, deixa seu like agora. Ele me diz que eu não estou sozinha, que essa dor tem endereço em mais de um coração. Se inscreve no canal para acompanhar mais histórias como essa. Histórias de mulheres que decidiram parar de ser invisíveis dentro das próprias casas. Compartilha com aquela amiga, aquela prima, aquela colega que você sabe que precisa ouvir isso hoje. E me conta nos comentários. Você já viveu algo parecido? Qual foi o momento em que algo clicou dentro de você? Me diz também de qual cidade você está me ouvindo. Adoro saber que essa história chega longe. Eu sou Renata, tenho 34 anos, moro em Goiânia e finalmente aprendi que o amor que eu estava procurando lá fora estava esperando por mim aqui dentro o tempo todo. Obrigada por ficar até o fim.